Olá, senhor Ace. Bora lá. Bora lá, Ace! Vai pra cima deles, Ace! Isso fica tem pauta dessa vez, tá? Vamos ver se o frango vai respeitar, mas dessa vez tem pauta, gente. Dessa vez tem pauta. Ah, nossa, a pauta. A gente tem 6 linhas de pauta, tá? Perfeito! Pra mim tá ótimo. O nome disso é qualidade de trabalho, frango. É qualidade. Bora lá. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, ouvinte! Esse é o episódio número 308 do Perdidos na Estante. Eu sou Domênica e eu estou aqui com o meu amigo caótico, o nosso galináceo favorito. E aí, franguinho? E aí, Edu, muito obrigado pelo convite aqui, gravando um episódio super bem planejado e com uma pauta muito extensa. A gente vai falar bastante hoje aqui, detalhar bastante a pauta que a gente fez para falar sobre um tema muito legal. Qual que é o tema de hoje? O tema que você escolheu, Frango de Assis, que é um top 6 livros que queremos adaptação. Vão ser adaptados? Não. A gente quer? Sim. É por isso que é que queremos, não que teremos. Não é mesmo? Eu sonho com ele. Terá. Talvez. Vai saber. Mas, né? Tamo aí. Olha, não tem nada no mundo falando que esses filmes ou séries vão existir por enquanto, tá? Nada. Mas se existir, a gente vai curtir, né, frango? Vou curtir demais, ainda mais os que eu escolhi aqui, pois um deles é um livro de coração, um outro livro nacional muito bom, e eu vou parar de dar spoiler aqui, porque daqui a pouco vocês vão ouvir tudo. É isso aí. Lembrando, querido ouvinte, querida ouvinta, que no episódio número 300, nós fizemos um top 6 adaptações que foram canceladas. Então, se você não ouviu ainda, volta muitas casinhas, não tantas assim, né? São só 8, e ouve esse episódio, porque ele tá muito legal e ele tá cheio de fofoca, e a Amandinha está pistolada, assim, com os cancelamentos. Tá muito engraçado, tá muito boa, a Amandinha brava, tá? Então, volta lá pra ouvir. Além do mais, recadinhos rápidos, que é, caso você não saiba, o X foi de bilionário, né, no Submarino, então foi bloqueado pelo Xandão, não existe mais, e mesmo se ele existir, eu não vou voltar pro Twitter, pro X, então a gente tá agora só lá no Instagram e também no Blue Sky. Lá no Instagram é só acessar instagram.com/perdidosnaestantepod, e no Blue Sky o nosso username é perdidosnaestante.bsky.social, tá? Então fica aí o convite para vocês acompanharem a gente. O frango já tá no Blue Sky também, né, frango? Eu já tô lá, eu tô parecendo um dependente químico que foi internado numa clínica de reabilitação. Eu tô muito triste. Aí eu tô me afundando em outras redes pra ver se acaba o vazio que o Twitter deixou em mim. Eu vou contar uma coisa pra você, frango, que eu não te contei ainda, que é, você me ajudou a sair do X algumas horas antes do planejado, porque eu vi o seu desespero, não, vai acabar com o bloqueio. E aí você começou a twittar as maiores bizarrices que você já postou lá, sei lá, de 15 anos atrás. Aí eu comecei a receber aquilo, eu falei, não, mano, não dá, sabe, não dá. Primeiro eu fiquei fascinada, assim, sabe, fiquei olhando, falei, gente, ele não vai parar, ele não vai parar. A hora que eu consegui piscar, eu só saí e não voltei mais, então, obrigada por isso, tá? Tá, de nada, nada que um pornô de palhaço não tenha resolvido. Exatamente. E franguinho, além disso, nós também temos aqui no Perdidos que comemorar, porque nós recebemos mais algumas avaliações no Spotify. Uhul! Estamos com 132 avaliações, então muito obrigada a cada um de vocês que vai lá no Spotify, avalia a gente e segue a gente, porque o algoritmo do Spotify, gente, ele funciona de uma maneira muito simples. Quando você avalia e você assina um podcast, você compartilha, ele começa a ser entregue para mais pessoas, inclusive para as pessoas que assinam o próprio podcast. É muito louco, mas é como o Spotify funciona. Então, se você ainda não avaliou a gente, é só ouvir qualquer episódio do feed até o final. Ele libera para você no app do celular a opção para você avaliar. Vai lá e dá 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda bastante. E também uma novidade para quem gosta de ouvir podcasts em outros apps é que a Apple finalmente está mais acessível, porque a Apple tem um app, né, um aplicativo só de podcast, que chama Podcasts.
Super criativo. Não, assim, é criativo demais, assim. Americanos fazendo americanices, né? E o Podcasts, ele era nativo apenas para o iOS. Então, iPhone, Mac, tantantã. Mas agora, em 2024, eles liberaram uma versão para Android e também para o navegador do computador. E isso é bom por quê? Porque diferente de outros aplicativos como Spotify, Amazon Music, YouTube Music e tudo mais, no app Podcast da Apple, você só vai receber podcasts. Ele nada mais é do que um agregador, né? Para quem é da nova geração e não conhece esse termo, agregadores de podcasts são esses aplicativos que agregam e entregam podcasts. Então, se você gosta, né, de separar podcast numa fila, músicas em outra fila, esse podcast da Apple, né, esse aplicativo pode ser uma boa pedida. E agora dá para você ouvir de qualquer lugar. Então, pode lá também assinar o Perdidos na Estante, avaliar a gente com 5 estrelinhas e deixar lá uma avaliação por texto. E no Spotify, se você ouve, você também pode deixar um comentário para nós, porque eu respondo todos os comentários. E depois eu mando beijo para quem deixou o comentário. E por falar em beijo, frango, vamos beijar? Vamos beijar. Então beija, frango. Quem você beija, frango? Neste momento, eu sempre dou uns beijos completamente aleatórios aqui, né? Eu acho que já é tradição eu dar um beijo completamente aleatório. E eu vou dar um beijo neste momento, na gravação do podcast, tá um pouco antes de vocês aí, né? Que estão ouvindo nesse momento. Mas eu gostaria de beijar a boca de Charles Leclerc, piloto de Fórmula 1 da Ferrari, que me deixou extremamente feliz durante o final de semana, pois as pessoas ficam 87% mais gostosas quando estão vestindo vermelho e tem um cavalinho nelas. Então ele ganhou a corrida de Monza e me deixou muito feliz. Eu fiquei nu, com o pau na testa, e é isso aí. Um beijo para Charles Leclerc. Pronto, gente, pelo amor de Deus, o frango precisa do Twitter de volta, ele precisa. É isso, tá aprovado. Ok. Ok, hoje o meu beijo vai pra Amandinha, porque eu tô com saudades dela e eu sei que vocês também estão com saudades dela, mas ela tá com um emprego novo, então ela tá se adaptando, mas a Amandinha volta provavelmente em outubro pra novos episódios aqui com a gente, tá? Então aguentem eu e o Baço por enquanto, mas a gente é legal, eu trouxe até o frango, um pouco indecente, mas nosso galináceo favorito, não é mesmo? Tamo então, aí pra poder ficar nessas saliências. É isso, e bora, franguinho, falar o nosso top 6 livros que queremos adaptação. O seu tema escolhido do dia de hoje. Bora lá, vambora. Fique Onde Está, Então Corra é um livro de John Boyne e traduzido por Henrique de Breia e Zonouk. O livro foi publicado pela editora Seguinte em 2014 e na Amazon encontramos a seguinte sinopse. Alf Summerfield nunca se esqueceu de seu aniversário de 5 anos. Quase nenhum amigo dele pôde ir à festa e os adultos pareciam preocupados. Enquanto alguns tentavam se convencer de que tudo estaria resolvido antes do Natal, sua avó não parava de repetir que eles estavam todos perdidos. Alf ainda não entendia direito o que estava acontecendo, mas a Primeira Guerra Mundial tinha acabado de começar. Seu pai logo se alistou para o combate e depois de 4 longos anos, Alf já não recebia mais notícias de seu paradeiro. Até que um dia o garoto descobre uma pista indicando que talvez o pai estivesse mais perto do que ele imaginava. Determinado, Alf mobilizará todas as suas forças para trazê-lo de volta para casa. Começa aí, frango. Você escolheu o tema, você começa a falar. Qual é o primeiro livro que você quer adaptação? Quer muito que seja adaptado? Antes, pros ouvintes aqui, eu falei da pauta lá no início, né? Você vai olhando na nossa pauta aqui, ela tem várias coisas anotadas que nenhuma delas é da pauta de hoje. Então a gente tem vários livros aqui que já foram adaptados até chegar na nossa pauta, né? Aqui embaixo. É porque eu peguei o modelo do episódio 300, depois eu vou escrever e vou substituir, menino. Mas que angústia! Que coisa! Aí, nossa pauta tem 6 linhas e eu vou começar com a primeira. Olha aí! Um livro que eu gostaria que fosse adaptado é o livro Fique Onde Está e Então Corra, do John Boyne. John Boyne, que é o mesmo autor do Menino do Pijama Listrado. Você deve conhecer, o livro ficou muito famoso, tem o filme também do Menino do Pijama Listrado, tem todos os questionamentos em cima dele, né, da comunidade judaica, enfim. Mas
Fique Onde Está Então Corra é um livro que se passa na Primeira Guerra Mundial. O John Boyne tem muito isso, de pegar um evento histórico e fazer uma ficção em cima dele. E nesse caso de Fique Onde Está Então Corra, ele acompanha uma criança que o pai dele foi pra guerra, pra Primeira Guerra Mundial. Tinha 5 anos quando o pai dele se alistou. E 4 anos depois ele já não tinha mais notícia do pai. Não chegava mais notícia nenhuma. E aí ele descobre que o pai talvez tá mais perto do que ele acha. E começa a ir atrás desse pai. E Fique Onde Está Então Corra é uma música da Primeira Guerra Mundial. Todos os nomes de capítulos desse livro são nomes de música da Primeira Guerra Mundial da época. Então teria uma trilha sonora muito legal, uma história que é muito envolvente nesse sentido. Dá pra fazer uma ambientação de época, assim, incrível. E é uma história de criança vivendo a guerra, vendo principalmente as consequências da guerra. Em vez de se passar nos territórios que foram atacados, né, na parte do combate em si, principalmente na Primeira Guerra Mundial, guerra de trincheiras ali, né, todo esse processo que foi feito, ele se passa na Inglaterra. Então é uma criança que ficou pra trás e contando como que era a vida das mulheres que ficaram pra trás, cuidando dos filhos que ficaram pra trás. Então é uma visão diferente da guerra que a gente não tá tão acostumado a ver, que ficaria, acho, muito legal numa adaptação, principalmente pra filme, nesse caso aqui. Ele é triste, Frango? É um pouquinho triste, não é triste Menino do Pijama Listrado, mas um pouquinho só. Tá. Pensa que é uma criança que foi criada sem o pai, porque o pai tava na guerra e desapareceu, né? E assim... Sim. E todo mundo na Inglaterra nessa época fudidaço, porque os homens todos foram pra guerra ali, e as mulheres tendo que se virar com crianças pequenas. Então não é um cenário dos mais felizes. Pelo contrário, né? É um cenário bem devastador, triste. assim. Uhum. E aí o livro traz muito dessa aura de como que tava a Inglaterra ali, como que as mulheres tiveram que se virar nesse cenário, a criança tendo que trabalhar pra poder ajudar no sustento de casa, porque não tinha como arrumar comida. Tava num período de guerra, então tava muito complicado nesse sentido. E lida com traumas de guerra também. Então entra a figura do pai aí, com traumas de guerra, essa coisa toda, que é outro ponto que é importantíssimo desse pós-guerra, do que acontece com as pessoas que tiveram lá. Sim, sim. Você sabe que a gente fala muito, né, de Segunda Guerra Mundial por causa, enfim, da operacionalização, saiu, da máquina, né, nazista e tudo mais, mas a Primeira Guerra Mundial, ela foi uma coisa extremamente violenta, né? Quando a gente começa a estudar isso na faculdade de História, é assustador. E eu não sei se é assustador pelo como aconteceu, por ter sido a primeira daquele tamanho, sabe? Mas é horroroso, assim, quando você começa a olhar, sabe? É bem intenso, é bem complicado. É uma marca muito grande na história da humanidade. Você que estudou isso mais a fundo, né? Foi a primeira que começou a usar um maquinário mais pesado também, né? Uhum. E aí entra toda a guerra de trincheiras ali, que foi tenebroso. Eu acho que a pior parte da Primeira Guerra é a parte da trincheira. Sim, sim. Que eu acho que tem toda a questão de todo mundo vivendo na sujeira, com doença e convivendo ali naquele pedaço de terra que não consegue sair, que você leva um tiro na cabeça. Eu acho que a Primeira Guerra, assim, obviamente, tem toda a questão do Holocausto na Segunda Guerra, tudo isso, né, as batalhas que tiveram, mas a Primeira Guerra em si, eu acho ela muito mais violenta, questão de combate mesmo, corpo a corpo. Sim, eu acho que é bem isso mesmo, acho que você fez uma análise breve, bem fiel ao que acontece, porque quando a gente pensa em Segunda Guerra Mundial, a gente pensa justamente no Holocausto, principalmente, né, e também, enfim, os de armamento nuclear, né, mortes em massa. A Primeira Guerra Mundial, ela tá naquele ponto onde o soldado, ele ainda é um indivíduo que ele tá indo no corpo a corpo, mas com uma potência maquinária absurda, que passa literalmente por cima de todo mundo, né? Eu acho que o livro e o filme, principalmente o novo, Nada de Novo no Front, ele coloca isso muito claro, sabe? E é realmente devastador, assim, né? Eu acho que hoje as guerras que a gente tem no século XXI são muito parecidas com o cenário da Primeira Guerra Mundial, só que com a diferença na questão da divulgação, né? Porque hoje as informações chegam pra gente quase de maneira instantânea, então acaba meio que amenizando, assim, esse sentimento de perda, porque a gente fica atrás de uma tela recebendo essa notícia como se fosse um entretenimento, né? Mas a real é que é assustador pra caramba, né? Guerra nunca é uma coisa boa, nunca é uma coisa limpa, nunca é uma coisa gloriosa. E a Primeira Guerra Mundial, ela foi vendida dessa forma, né? Como a maior guerra que evitará todas as futuras guerras, sabe? Evitou pra caralho. Absurdo.
Pois é. Tanto que teve uma Pois segunda, alguns anos depois. Pois, e pior do que isso, né? Continua tendo, sabe? A guerra pra evitar todas as guerras perdeu nas trincheiras, sabe? É bem triste, assim. Mas interessante. Eu acho que a realidade das pessoas que ficaram pra trás também é uma coisa que acaba sendo pouco explorada na ficção, no final, porque o impacto da guerra é muito maior pra quem tá consumindo uma obra. Sim. Você falou aí de Nada de Novo no Front, mas tem o 1917 também, né? Que é, pensando em filmes recentes aí, que trata da Primeira Guerra Mundial, falando um pouquinho de como que era esse tipo de combate, como que era a vida nas trincheiras ali. E é um simulador de Primeira Guerra que eu acho do caralho. E dá um panorama geral do que foi isso aí. Mas quem fica pra trás, e eu acho que isso vale pra toda guerra, né? Quem fica pra trás é outra história, outra coisa que acaba sendo um pouco explorado e que esse livro e uma adaptação dele traria isso muito bem. Bem interessante. E gosto da ideia do protagonista ser uma criança, porque eu acho que fica muito num limite, né? Da inocência de vida e o quanto que isso afeta todo mundo. Me parece uma boa aposta, assim. Eu não li esse livro, tá? Eu não li. Gostei. Gostei da sugestão. Fique a recomendação. Ok. O Nome do Vento é o primeiro livro da trilogia A Crônica do Matador do Rei, escrito por Patrick Rothfuss, traduzido por Vera Ribeiro. O livro foi publicado no Brasil pela editora Arqueigo em 2009. Em 2021 foi lançada uma nova edição de luxo do livro com capa dura e ilustrações de Dan dos Santos. Segundo a Amazon, a sinopse do livro é: ninguém sabe ao certo quem é o herói ou o vilão desse fascinante universo criado por Patrick Rothfuss. Na realidade, essas duas figuras se concentram em Coach, um homem enigmático que se esconde sobre a identidade de proprietário da hospedaria Marco do Percurso. Da infância numa trupe de artistas itinerantes, passando pelos anos vividos numa cidade hostil e pelo esforço para ingressar na escola de magia. O Nome do Vento acompanha a trajetória de Coach e as duas forças que movem sua vida: o desejo de aprender o mistério por trás da arte de nomear as coisas e a necessidade de reunir informações sobre o Chandriano, os lendários demônios que assassinaram sua família no passado. Quando esses seres do mal reaparecem na cidade, um cronista suspeita de que o misterioso Coach seja o personagem principal de diversas histórias que rondam a região, e decide aproximar-se dele para descobrir a verdade. Pouco a pouco, a história de Coach vai sendo revelada, assim como sua multifacetada personalidade: notório mago, esmeraldo ladrão, amante viril, herói salvador, músico magistral, assassino infame. Nesta provocante narrativa, o leitor é transportado para um mundo fantástico, repleto de mitos e seres fabulosos, heróis e vilões, ladrões e trovadores, amor e ódio, paixão e vingança. E qual é o seu primeiro livro, Dô? Vamos lá. Bom, eu vou, ao contrário de frango, eu vou apostar aqui, gente, em muita fantasia, tá? Porque é o que dá no momento, estou nessa vibe. E o primeiro livro que eu vou falar é um livro que sim, já foi falado, já foi veiculado, já foi super clickbaitado, né? Amo o português, que a gente transforma tudo em verbo, né? De que talvez seja adaptado. Não sabemos se será, porque assim, pra mim isso é uma grande fantasia de fandom, tá? Por enquanto mesmo, porque o custo disso ficaria muito alto, mas se for, eu fico imaginando esse projeto caindo na mão de Peter Jackson, do Senhor dos Anéis. Entendeu? O quanto que ficaria bom. Amo essa ideia. E estou falando de O Nome do Vento, do nosso querido Patrick Rothfuss. Quem deveria estar fazendo essa indicação não seria eu, não é mesmo? Todo mundo sabe. Deveria ser o Sr. Basso, o garoto Patrick Rothfuss, né? O divulgador oficial do Rothfuss no Brasil. A questão, gente, é que se você não lê O Nome do Vento, você tem que ler O Nome do Vento, porque realmente é um livro absurdamente bom. Absurdamente bom. Eu defino O Nome do Vento como um livro de fantasia épica, que é uma poesia escrita em prosa, sabe? Ele é redondinho, as frases são bem construídas, a edição do texto é bonito, ele é assim, é uma experiência você ler O Nome do Vento. Estamos com raiva de Patrick Rothfuss porque ele não lança o terceiro livro? Estamos, mas é isso, né? Vamos continuar porque é o que temos, não temos opção. E a gente não pode nem falar que, fazer uma adaptação vai estimular ele a lançar o último livro. Não, porque tá aí o Martin pra mostrar que dá pra fazer uma adaptação sem ter o livro, né? Pois é, você sabe que o Patrick Rothfuss, ele demorou muitos anos, né, pra terminar de editar O Nome do Vento, e depois também ele demorou muito tempo também pra editar O Temor do Sábio. Muito tempo.
E eu entendo. Só que também faz muito tempo que ele lançou o Temor do Sábio. Então eu já não tô entendendo mais. Eu tô vendo aqui as datas de lançamento, porque eu não li nenhum deles. Jura? Não li. Por Meu mais que Deus. o Basso tenha propagado isso às 500 mil ventos aí, eu nunca li. Justamente porque falta o último. Eu fico pensando, lá vou eu, né? Cara, mas vale a pena, viu? Mas vale a pena. Eu fui ver aqui a data de publicação deles. Primeiro que eu descobri que o Patrick Rothfuss tem 1,72 m de altura. Não era uma coisa que eu estava pesquisando, mas apareceu. Ok. Uma informação bastante relevante para... para todos nós. Mas os livros, o Nome do Vento demorou mesmo pra editar, tal, lançou em 2007, só que o Temor do Sábio não foi tanto tempo depois assim, não. Ele foi em março de 2011, só que 2011 foi o segundo. O terceiro a gente já tá em 2024. Isso, só que o primeiro ele começou a escrever acho que em 96. 96 ou 94. Então assim... Primeiro vai. Do primeiro pro segundo... Porque o primeiro, o grande foda-se, né? Que ele não tinha lançado mesmo, ninguém ficava na expectativa. Mas aí do primeiro pro segundo foi um tempo pequeno, pensando no tamanho do livro e na complexidade. Só que agora os Portões de Pedra, né? Que é o terceiro, vai ficar aí. Vamos ver quando vai ser. O duro é que assim... Vai sair junto com o último de Game of Thrones. Olha, tomara que não, porque eu acho que o último de Game of Thrones não vai existir, tá? Mas enfim, O Nome do Vento foi um livro que eu li quando eu conheci o Basso, há 8 anos atrás, né? E eu li o primeiro, aí eu já li o segundo também. E, gente, eu literalmente casei com o homem e o terceiro livro não vem, sabe? Assim, não é nenhuma forma de expressão, sabe? O homem não lança o livro e eu tô tipo, Rothfuss, vamos lá, sabe? Tem uma expectativa familiar Você conheceu, aqui. começou a namorar, leu o livro, casou. Tá casado já tem quanto tempo? Tem mais de ano já. Tem, a gente tá casado há... Ixi, não sei. Não sei. Tá casada aí, é uma senhora casada. E nada do terceiro livro. Há 6 anos eu tô casada, gente, e o livro não sai, sabe? Não tem uma notícia de quando que esse negócio vai lançar. Não tem. Ele lançou outros livros, né, no meio desse tempo, que são livros que têm a ver com a história. Um deles é A Música do Silêncio, e o outro é O Estreito Caminho Entre Desejos. Mas são livros menores que fazem parte do mesmo universo e nada do Portões de Pedra. E o pior é, ele disse que o terceiro, ele vai ser maior que o segundo. Beleza, porque realmente a edição é muito boa, a escrita é muito boa, como eu disse. Só que ele disse que esses 3 livros que compõem aí a Crônica do Matador do Rei é a introdução para a história que ele quer contar. Uma história que nunca será contada, não é mesmo? Só existe na cabeça dele mesmo, gente. Porque assim, o homem demora 40 anos para escrever um negócio, entendeu? Quer fazer, sei lá, 10 livros... Não vai dar tempo. Não tem tempo de vida suficiente pro homem colocar tudo isso no mundo, sabe? Seria bom num seriado, né, pelo que eu sei do livro. Sim. Totalmente. Eu acho que O Nome do Vento, ele tem a carinha de seriado, porque pra um filme ficaria muito curto. Ainda se fosse um filme com uma pegada meio assim, O Senhor dos Anéis, sabe? Podendo ser estendido, né? Sei lá, 4 horas de filme, talvez... né, daria certo, mas eu acho que ele encaixaria melhor num formato de série, mas aí ele tem que ser uma série bem feita, tipo uma HBO da vida, uma Apple TV produzindo, sabe? Tem que ser um negócio bem feito. E assim, falei do Nome do Vento e não falei o que é pra quem não sabe, né? Isso que eu ia te perguntar, porque o primeiro livro, ele, pelo que, aí você vai dar o detalhe maior, mas ele se passa todo nos períodos de formação do personagem, né? Isso, na faculdade e afins. Isso mesmo. O Nome do Vento, gente, é uma história de fantasia. Então a gente acompanha ali um personagem, né? Um protagonista, que é o Colt, que segundo o Rothfuss se fala Quote, mas enfim, a gente fala Quote aqui mesmo no Brasil. E ele é um sobrevivente, né, de um ataque de um grupo chamado Chandriano, que mataram os pais dele. E ele, enfim, vai crescendo e entre várias coisas que a gente sabe que a gente, pelo menos suspeita, né, de que ele matou um rei, porque chama a Crônica do Matador do Rei e porque também ele começa já o livro falando, e isso é uma coisa muito boa, o personagem inicia a história falando: eu sou o Colt,
eu sou conhecido por ter feito isso. Ele te dá todos os spoilers da história do cara, assim, todos eles. E aí a gente acompanha esse crescimento do Quoth, ele indo pra uma escola onde ele aprende a dominar magia, e também depois a gente, pensando na linha do tempo do livro, porque ele começa, né, quando esse cara nada mais é do que só um bartender, e aí você fica pensando, o que raios aconteceu com o Quoth, que ele chegou ao ápice e agora ele simplesmente é um proprietário de uma hospedaria, que é uma hospedaria chamada Marco do Percurso. É isso, eu não vou falar mais. Eu sei que não ficou bem apresentado, mas eu não sou o Patrick Rothfuss. Vocês leiam o livro que vocês vão gostar, porque é muito bom. E, Franco, você tem que ler, porque ele é um livro muito bem escrito mesmo. Muito bem escrito. Ele é gigante, mas vale a pena. Vale a pena de verdade, sabe? Ele é muito, muito, muito bom. Muito bom. E aí, cada livro é um dia dele contando a história, né? Isso. Porque chega a história, na verdade, começa com um rapaz que chega nessa hospedaria e reconhece ele e faz uma proposta pra ele. E ele fala que tudo bem, ele vai contar a história dele em 3 dias. Então, no primeiro livro, a gente tem o primeiro dia dele contando essa parte da história dele. No segundo, a gente tem o segundo dia. E agora falta, né, o terceiro dia. E aí tem os interlúdios no meio do livro, enquanto ele tá contando, que é o tempo real dele contando e o que vai acontecendo, sabe? Então, é bem interessante e vai virando, assim, uma coisa louca de teorias, né, do que aconteceu, quem são esses personagens, pra onde foi. E, de fato, né, quem é o rei que ele matou? Isso é uma grande pergunta, assim. Tem muitas teorias, mas eu não vou dar nenhum spoiler aqui, porque eu acho que cada um tem que ler para juntar suas próprias fichinhas aí na história toda. Mas é realmente, gente, muito bom, assim, muito bom mesmo. Para quem já leu, eu vou deixar aqui de dica que vocês acessem aí o feed do extinto, finado, falecido, morreu e não foi agorinha, Covil de Livros. O primeiro episódio do Covil é o Baço e o Du analisando O Nome do Vento, e se eu não me engano o segundo é eles analisando O Temor do Sábio. E esse episódio, ele tem, olha, muitos e muitos anos, ele é ouvido até hoje, assim, ele é muito bom e eles gostam muito, então eles falam com muita propriedade. Só que o Covil de Livros trabalhava como uma espécie de clube de leitura, né? Então você tem que ter lido o livro para você poder entender o que eles estão falando, senão você não vai entender nada. Então leia o livro e ouça o Covil de Livros, porque é muito bom. E eu espero sim que seja adaptado para uma série, Frango. Eu concordo com você que uma série seria lindo, mas você faça-me o favor de ler O Nome do Vento. E aí a gente conversa sobre isso. Eu pesquisei aqui, né? Porque eu imaginei que já talvez tivesse alguma movimentação sobre. O direito de produção tá com o produtor da série, é o Lin-Manuel Miranda. Olha aí. Ele que vai fazer, teoricamente, ele faria a trilha sonora e tal. Tem uma notícia de 6 anos atrás, falando que o Sam Raimi, que é o mesmo diretor dos Homens-Aranha lá da primeira trilogia, ele que ia dirigir a série de TV. Mas a notícia mais recente é de 5 anos atrás, falando que, olha, o Showtime descartou a série, não vai fazer. Então, por enquanto, tá um projeto do Lin-Manuel Miranda órfão, e o Lin-Manuel Miranda, nesse momento, tá ocupado com o novo musical dele da Broadway, que é o New York lá. Então, acho que isso aí não sai tão cedo, não. Eu acho que não sai, tá? Eu acho que a galera comprou o direito justamente pra evitar que alguém faça, porque quando for feito vai ser do caralho, mas eu não acho que isso vai acontecer pelos próximos anos, não, sabe? Me parece muito um projeto de alguém que conheceu a obra, curtiu muito e quer fazer, então compra o direito. Meio que o que aconteceu com American Eye e a Lupita, sabe? Eu quero produzir. E aí não vingou, não deu certo, né? Foi cancelado. Então eu acho que é isso que tá acontecendo com O Nome do Vento também, o que é muito triste, porque se for feito, vai ser muito bom, embora seja bastante desafiador pelo quesito de ser uma fantasia, né? Então, você imagina a grana que vai hoje em dia em efeito, em cenário, em tudo, né? O custo que foi pra produzir Senhor dos Anéis lá atrás, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, bem mais de 20 anos atrás, né? Pensando nos custos hoje, na tecnologia hoje, sabe? Mas se for feito, vai ser muito legal, embora também será muito perigoso, porque O Nome do Vento, ele é bem consagrado pela legião de fãs que tem, sabe? A galera que lê gosta muito e é super aficionada, então eu acho até que é meio perigoso, assim, sabe? Por um showrunner apostar, assim, tão fortemente, né? Mas veremos. O
O Alto da Maga Josefa é um livro nacional escrito por Paola Siviero. A última edição foi lançada pela editora Gutenberg, com ilustrações de Vito Quintans, em 2021. É possível ler o livro na versão física e em e-book. A sinopse da Amazon diz: são muitas as criaturas sobrenaturais que assombram o sertão. Demônios, múmias, vampiros e chupacabras. E ultimamente, para Toninho, um reconhecido caçador de demônios, herdeiro de uma linhagem antiga de outros caçadores, trabalho não falta. Seu ofício, entre tantas outras especialidades, é viajar no lombo de sua mula encantada, véia, levando sua peixeira mágica e caçando cada um desses seres onde quer que eles estejam trazendo confusão. Em uma dessas aventuras, Toninho conhece uma misteriosa mulher que acaba se tornando sua companheira de caçadas. Josefa é maga e, portanto, filha do Sete Pele. Por isso, sua alma está condenada a ir para o inferno. Mas tal origem não a impede de tentar expurgar o mal da terra. Em capítulos episódicos e divertidos, vamos acompanhar Toninho e Josefa nas investigações de estranhos acontecimentos que acometem cidades do interior nordestino. Enquanto a dupla enfrenta maldições e criaturas de maneiras um tanto inusitadas, informações sobre o passado dos dois vêm à tona, ora abalando, ora fortalecendo essa amizade. Então vamos pro segundo livro. Vamos puxar o meu segundo livro aqui, então. Que aí eu vou trazer a partir de agora 2 livros nacionais. Falar Você do vai primeiro. ser desses, então. Vou ser desses. Que Muito é valorizar o produto nacional ao contrário de Domênica Mendes. Nossa, gente, eu não sei porque que eu chamo ele. Eu chamo ele pra ele me humilhar no meu próprio podcast. Mas vamos lá, frango, vai. Qual é a sua segunda indicação? Mas são 2 livros que você leu. Então Sim. a gente vai poder falar juntos aqui sobre eles. Eu vou falar Justo. o primeiro agora e depois falamos o segundo. Mas o primeiro deles é O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero. Maravilhoso. O Alto da Maga Maravilhoso. Josefa, ele surge naquela ideia de, fazer uma coisa de fantasia. Geralmente bota uns nomes aleatórios, baseado no inglês ou alguma língua europeia ali. Passa num lugar meio inóspito e surgiu da ideia. Nunca tem uma maga chamada Josefa. A Paola falou, não tem não? Então vai ter. Pois tá tendo. Tá tendo. E eu vou fazer uma maga chamada Josefa, vai passar no interior do Nordeste. As histórias. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. E aí é isso, é um livro de pequenas histórias ali dentro, tem uma história maior acontecendo, cada capítulo é meio que um caso separado da viagem da Maga Josefa e do Toninho, que é o ajudante dela ali, junto com a mula encantada, que é a véia, e aí eles saem por aí olhando coisas sobrenaturais, então eles vão investigando coisas pelo Nordeste, vendo casos fantásticos. E aí eu acho que uma série da Maga Josefa ficaria do caralho. Porque cada episódio poderia ser uma dessas investigações, seria quase um procedural aí, com uma história maior de fundo rolando, e explorando o Brasil do submundo, assim. O interiorzão do Brasil, com o cenário Nordeste, uma coisa meio árido ali, né? Muitas vezes no livro passa essa questão do árido ali que tá no Nordeste, o povo do Nordeste todo ali trabalhando junto ou atrapalhando a Maga Josefa e o Toninho. Então acho que daria uma série assim do caralho, ambientada nacional, pra poder fazer um negócio muito legal. Você sabe que quando eu li esse livro, eu lembro do sentimento até hoje, assim, foi numa época bem difícil da minha vida e eu comecei a ler, eu me senti alegre lendo, sabe? Eu ria lendo O Alto da Maga Josefa, assim. A lembrança que eu tenho dele é de alegria e quando eu li na hora eu pensei, isso que você falou, sabe? Isso aqui em uma série, como foi O Alto da Compadecida, ia ficar muito bom. Depois poderia ser editado pra um filme, né? Como o próprio Alto da Compadecida. Mas, gente, O Alto da Maga Josefa realmente é uma obra-prima, assim, da literatura contemporânea brasileira, sabe? A Paola Siviero mandou muito bem. Muito bem. Até porque a gente pega a ideia do alto, né? Que o alto é uma parte, um gênero literário mais voltado pro teatro ali, com essas... Geralmente é uma coisa curta mesmo, assim, mais cômico e tal. E ele traz esses pequenos esquetes que fazem com que a história cresça ali dentro. Tanto que a você comentou aí agora, né, do Alto da Compadecida, que tem esse questão mais episódica, mas você tem o Alto da Barca do Inferno também, que é outro famoso, do Gil Vicente. Então tem umas coisas que ele pega desse estilo literário do Alto e traz pra uma coisa mais fantasia mesmo, assim. Não que o Alto da Compadecida também não tenha o seu quê de fantasia, né? Mas, e também, obviamente, os Altos trabalham muito questão de religião, então
Se você quiser considerar a religião como fantasia, tá aí dentro também. Pronto. Desculpa. Tem que trazer as realidades. Se considerar que é ficção, então beleza. Então também é. Bebe muito dessa água, mas com um tom muito cômico e moderno, que traz um jeitinho diferente pra história. Que eu acho que fica muito bom de ler. Igual você falou, eu li com um sorrisinho no rosto, porque os personagens são legais, a Josefa é muito legal, o Toninho é legal, os casos que eles passam no meio do caminho são muito legais também. Então vai ter, se eu não me engano, vai ter mais um livro dele. Eu acho que a Paola tava escrevendo alguma coisa nesse sentido. E daria pra fazer várias temporadas de série aí que eu ficaria muito feliz. Olha, eu também. Bem que a Globo podia, né, fazer isso aí. Eu acho isso a cara de um projeto Globoplay, sabe? Eu acho que dava muito certo. Ou até um projeto Netflix, igual foi o do Cidade Invisível, por exemplo. É, e que não ficou tão bom, né, Frango? Não ficou legal, né? Assim, eu quero uma coisa bem feita. Qualidade de audiovisual no Brasil da Globo não tem quem tanque por enquanto. Sabe? Então... O problema da Cidade Invisível é o roteiro ali, né? Desculpa os roteiristas aí, que eu sei quem são, mas eu não gosto nem dos livros deles, então foda-se. Não deu certo, gente. Não ficou muito legal, não. Assim, a ideia foi boa, a execução não ficou tão legal. Eu também não curti, não. Mas aí foge do estereótipo Brasil folclore e passa por uma coisa muito mais regionalista, que seria muito legal de ver. Sim, por isso que eu acho que a Globo produzindo seria muito bom, sabe? Ela é muito boa nessa parte de trabalhar regionalismos e territorialismos, sabe? A gente pode ter 1 milhão, assim, de críticas, né? À empresa Globo, a ideologia da Globo, mas em questão de audiovisual brasileiro, eles mandam muito bem. Eles têm uma história de sucesso absurda, né? E também é interessante isso, né? Porque a gente considera que eles são muito bons, mas é porque também eles educaram a gente do que a gente considera bom, né? Então, eu penso muito nisso, assim. Eu acho que uma série ali, se fosse da Globo, nossa, ia ser bom. Olha, eu pagaria a Globoplay pra assistir, tranquilamente. E eu queria dizer que seria uma excelente atriz pra ser a Maga Josefa. Sabe quem? Não tenho ideia, quem? Eu colocaria Fernanda Torres pra fazer a Maga Josefa. Eu acabei de pensar nela, eu te juro. Eu falei, Fernanda Torres. Eu falei, não é possível que eu ia falar isso. Concordo. Ela seria uma... Eu fui até ver a idade da Fernanda Torres. Ela tá beirando seus 60 já. Apesar de ter cara de mais nova, assim. Mas ela seria uma excelente Maga Josefa. Ela seria mesmo. Eu concordo. Ia ficar muito bom. Aí, Globo, ó, deu uma ideia. Você que ouve o Perdidos na Estante trabalha na Globo, tá a ideia, ó. Até fizemos já a direção de elenco da protagonista. É bom que a gente tá fazendo pra onde a série vai, né? A gente tá escolhendo o canal, igual a gente fez com O Nome do Vento. A gente já falou do outro lá que ia ser um filme. Então a gente já pode começar a colocar elenco também agora. Olha só, Fernanda Torres, Maga Josefa, por mim tá fechado. Apoio também. Quem tem dinheiro pra produzir, pode pegar a ideia. Porque a gente não tem. O Impulso é um livro de thriller psicológico escrito por Ashley Aldrin, traduzido por Lígia Azevedo e publicado em 2021 pela editora Paralela. Na Amazon você encontra a sinopse. Blythe Connor está decidida a ser a mãe perfeita, calorosa e acolhedora que nunca teve. Porém, no começo exaustivo da maternidade, ela descobre que sua filha, Violet, não se comporta como a maioria das crianças. Ou ela estaria imaginando. Seu marido Fox está certo de que é tudo fruto do cansaço e que essa é apenas uma fase difícil. Conforme seus medos são ignorados, Blythe começa a duvidar da própria sanidade. Mas quando nasce Sam, o segundo filho do casal, a experiência de Blythe é completamente diferente, e até Violet parece se dar bem com o irmãozinho. Bem no momento em que a vida parecia estar finalmente se ajustando, um grave acidente faz tudo sair dos trilhos, e Blythe é obrigada a confrontar a verdade. Neste eletrizante romance de estreia, Ashley Aldrin escreve com maestria sobre o que os laços de família escondem e os dilemas invisíveis da maternidade, nos convidando a refletir até onde precisamos ir para questionar aquilo em que acreditamos.
Bom, eu vou indicar agora o meu segundo livro. Vou sair um pouquinho da fantasia, da felicidade de coisas leves e vou falar de uma obra que eu acho que daria um thriller psicológico maravilhoso se fosse um filme, que é um livro chamado O Impulso, escrito pela Ashley Aldrin. O que acontece? Pra quem ouviu Perdidos há pouco tempo, provavelmente não sabe que eu gosto de thrillers psicológicos, né? Como A Garota no Trem e outros aí. E O Impulso, ele é um livro de thriller psicológico. É isso. Sim, resumidamente é isso, né? Não, tá ótimo. Uma excelente sinopse. Acho que é isso aí. Calma, eu não cheguei na sinopse, menino, mas que ansiedade que ele tá. Gente, calma. Esse livro ele foi publicado pela editora Paralela, que faz parte do grupo Companhia das Letras, em 2021. E quando esse livro chegou aqui no Brasil, traduzido pela Lígia Azevedo, eu tive uma reunião com o pessoal e eles falaram que provavelmente esse livro seria adaptado para filme. Então eu fui ler pensando, gente, será que vai dar certo esse negócio? E aí eu comecei a ler e eu falei, gente, não é que dava um filme bom mesmo? E eu continuo esperando aqui, ó, há 3 anos, entendeu? Que esse filme venha a existir. Não sei se de fato, né, foi vendido os direitos autorais, se tem alguém trabalhando nesse projeto, não tenho ideia. Mas a história é de uma mãe que ela quer ser uma mãe perfeita, né? Uma mãe acolhedora, uma mãe muito calorosa, uma mãe muito carinhosa. Só que ela está enfrentando uma baita de uma barra com a maternidade. Ela tá extremamente cansada, ela tá extremamente esgotada. Ela tem uma filha chamada Violet e ela começa a perceber que a Violet não é como a maior parte das crianças é, que a Violet tem alguns impulsos um pouco diferentes de outras crianças. E aí ela começa a entrar numa pilha de eu não estou sendo uma mãe boa o suficiente para Violet, ou a Violet realmente tem alguns impulsos que não são aceitáveis na sociedade. Quando ela compartilha isso com o marido dela fala, olha, você tá numa fase difícil, você tá muito cansada, você deveria pegar mais leve com a Violet. E a Violet vai crescendo. E aí, essa mulher, que ela se chama Blight Connor, ela tem uma segunda gestação e tem um segundo filho, um menininho. E em determinado momento da história, ela ainda está muito cansada, lidando com a sobrecarga de uma maternidade de 2 crianças, e acontece um acidente muito sério e muito grave que envolve os seus 2 filhos. E a partir daí, ela começa a se questionar realmente sobre a sanidade mental dela, enquanto o mundo tá dizendo pra ela que ela está cansada e ela está tentando descobrir se é ela o problema ou se a Violet realmente tem, né, alguma questão ali, algum impulso que não é socialmente aceito. Então, é uma história de thriller psicológico perfeito com uma personagem feminina que tá nesse jogo mesmo, né, desse psique que ele é perseguido, que é um tipo de história que me é muito atraente, sabe? Eu lembro da Garota no Trem, o quanto que é maravilhoso você ler ou assistir e depois você entender que, gente, o negócio não é com ela, sabe? É fora dela, né? A imagem que tem dela, é o que as pessoas falam pra ela e como que ela tá reagindo com relação a isso, né? Tem várias obras que vieram nessa toada da Garota no Trem há uns anos atrás. O Impulso foi um deles e é realmente um livro muito, muito, muito bem escrito, muito legal, aquele tipo de livro que você começa a ler e te prende e que daria um filme excelente. Excelente mesmo, assim. Super recomendo que quem não leu, leia. É quase um prequel do Precisamos Falar sobre Kevin? Olha, dá-se a impressão que sim, mas não é bem isso. Aí é que tá. Pela sinopse, pareceu bastante. Pela sinopse, e assim, a sinopse, acho que ela tenta puxar disso, tá? Tenta colocar nisso. Eu também fiz um link com Precisamos Falar sobre o Kevin. Embora o Kevin, a gente sabe o que ele fez, né? Ali é a mãe dele lidando com isso, e lidando com o luto, e lidando com essa responsabilidade de que, olha, eu nunca gostei do meu filho porque eu sempre vi o meu filho como um psicopata e eu não consegui impedir ele de fazer as coisas que ele fez, né? É isso que é o Precisamos Falar sobre Kevin, principalmente o livro, né? O filme já vai numa toada um pouquinho diferente. O Impulso é como se a gente estivesse dentro da cabeça dela mesmo, sabe? Porque ela não sabe mais o que é dela e o que é da criança. Se aquilo que ela tá vendo é de verdade ou não. Se é o cansaço do maternar ou se realmente tá acontecendo, entendeu? Então é quase, fazendo uma analogia bem
porca aqui, né, de quem não leu o livro, tá só ouvindo a opinião, é quase precisamos falar sobre o Kevin com a volta do parafuso, por exemplo. Não sei se você já ouviu falar da volta do parafuso. Eu já ouvi falar, mas eu, assim, não li, não fiz nada. Ele é um livro de meio que suspense psicológico, assim, que uma governanta vai pra uma casa de campo cuidar de duas crianças, e aí ela começa a ter alucinar, assim, né, botar bem entre aspas, alucinar, porque ela acha que uma das crianças não é boa. E aí vai acontecendo coisas e ela não sabe se é da cabeça dela ou a criança realmente tá sendo uma doida psicopata. Eu já ouvi falar, é da Shelley, não é? Não. Do Henry James. Nossa, gente, eu não sei por que eu achei que era dela. Tô maluquita. É do Mas divertidamente Henry James. juntaram as informações erradas. Tá. Não conheço mesmo. Acho que eu tô até confundindo o livro, pra te falar a verdade. Mas assim, o Impulso também é um livro bom, sabe? Pra quem gosta de thriller psicológico e quer um thriller psicológico de qualidade, né? Vale a pena, assim. Foi um livro que eu li e ele te dá aquela vontade mesmo de ler, sabe? Meio que o King consegue fazer com a gente, sabe? E eu tô vendo que é um livro curto, relativamente curto. Ele tem 328 páginas. Ele é curto. Você acabou de recomendar O Nome do Vento. Então tem que... Qualquer coisa que você recomendar a partir de agora é curto. Ai, gente, sim. Agora, esse é curto, o outro vai ser longo também, mas é isso. Porque o outro, dando um spoilerzinho, é uma trilogia, né? É isso. Sou dessas. Mas esse seria só um filme e daria conta, tranquilamente. Então... Eu fiquei curioso pra saber mais do livro em si, porque eu também curto livro de thriller desse sentido, principalmente que mexe com a questão psicológica do personagem, saber se é real ou não, o que tá acontecendo ali. Curto demais, assim. Acho que eu vi que ele tá relativamente barato no Kindle, colocar na minha lista de desejos aqui na Amazon. Pode colocar, que eu acho que você vai gostar. E, de novo, a hora que você lê, a gente troca figurinha. E aí eu releio, porque... Eu li quando ele foi lançado, que eu recebi de parceria aqui pro Perdidos na Estante. E aí eu já não lembro mais muito de detalhe, mas eu lembro de estar lendo, né? E tipo, uou, isso aqui é muito bom. E foi com esse livro que eu descobri que thrillers psicológicos em livros também ficam bons, sabe? Porque eu consumia muito em filme, né? E em série, mas eu não tinha o hábito de consumir por livros. E aí eu percebi que é um gênero que eu me amarro pra caramba. Então, vale a pena. Eu gosto demais, não? Qualquer mídia que tem, eu gosto demais. Somos dois. Amor Plus Size é um livro nacional escrito por Larissa Siriani e publicado pela editora Verus em 2016. A sinopse disponível na Amazon é: uma jovem construindo uma jornada incrível de autoconhecimento, aceitação e empoderamento, enquanto descobre seu lugar no mundo. Maitê Passos é uma garota linda de 17 anos e mais de 100 quilos. Ela passou a infância e a adolescência sendo rotulada pelo peso, mas e quando é justamente esse o fator que pode mudar completamente a sua vida? Em meio a um turbilhão do ensino médio, com uma mãe obcecada por dietas, um crush antigo por Alexandre, o cara mais gato da escola, e uma amizade deliciosa com Isaac, fotógrafo amador, Maitê vai descobrir que não precisa ser igual a todas as outras meninas para ser feliz. Mas vamos pro meu último livro. Vamos para o seu último livro, Sr. Frango de Assis. Meu último livro é de uma pessoa que é uma querida. Já fizemos um Thanksgiving com essa pessoa, né, Du? Sim, fizemos. No antigo mundo. Pré-pandemia. Estou falando do livro Amor Plus Size, da Larissa Siriani, que é outro que eu acho que também daria um filme muito legal, no nível que tá saindo muitos filmes assim de comédiazinha romântica, adolescente, nos streamings. Eu acho que seria um ótimo filme pra sair na Netflix. Já escolhendo aqui. Eu penso, assim, no Amor Plus Size, uma pegada meio de volta aos 15, assim, sabe? Tipo, paleta colorida, uma coisa bem sessão da tarde, assim, bem gostosinha, né? Exatamente. Sairia um ótimo filme Netflix ali, esses filmes adolescentes da Netflix, com a qualidade do livro, que é um livro que eu gosto bastante, assim. Ele conta a história da Maitê, que é uma menina de seus 17 anos ali, e ela é gorda. Então, ela tem mais de 100 quilos, e ela passou a vida inteira meio que reduzida a isso, né? Falar que ela é gorda e se caracterizar como isso, e isso tem consequências diretas para o modo que ela se enxerga, o modo como ela é vista pelas pessoas. Só que assim, ela tá no ensino médio, ela
fica apaixonada pelo carinha bonito, crushzinho de todo mundo, tem amizades legais, e aí ela começa a se descobrir ali, ver que essa questão do peso não é o que vai definir ela, é mais do que ela é, quem ela é. E aí nesse caminho ela vai se descobrindo e as relações dela com as pessoas vão mudando nesse caminho. Então acho que dá um filme muito legal pensando nisso, um filme adolescente com a mensagem legal, e aí a gente entra com questão de diversidade, com a protagonista gorda, que tem todas essas questões que vão ser discutidas. Então assim, acho que seria um excelente filme pra passar no streamzinho da vida aí. Eu concordo, também acho ele a carinha da Netflix e eu acho que é uma história até necessária, sabe? Porque o amor plus size, ele transforma a dor em cura, sabe? Eu acho que a Larissa faz um excelente trabalho nisso e eu acho que a gente precisa, sabe, de obras assim que são comfort movies, né? Sabe? Que você sai de lá tipo, ai, o mundo é bom de novo, ai, que gostoso, tá tudo bem. Vou ali tomar um café 10h30 da noite, não vou dormir pelos próximos 3 dias, sabe? Que é quase o que você tá fazendo hoje, né? Quase isso, amiga, é quase isso mesmo. Você percebeu? Oh. Mas eu acho que, aí sim, eu acho que é um filme justamente pra isso, assim, pra sair com um sorrisinho no final, aquela carinha de, pô, o mundo pode ser um lugar legal, assim, querendo ou não. E se quiser fazer uma dobradinha, pode fazer até um segundo filme nesse mesmo universo, assim, que é o Pra Ana com Amor. Esse eu não li ainda, acredita? Que é outra pegada, completamente outra pegada. Porque o Pra Ana com Amor, ele é sofrido, assim. Ele conta uma história também de uma protagonista gorda, que ela tem distúrbios alimentares, distúrbios de... Eu não sei como é que é o termo exato, mas ela não se enxerga direito ali, na hora que ela se vê no espelho. Disforia, talvez? Disforia, talvez sim. E aí ela se enxerga muito maior do que ela é, apesar dela realmente ser uma pessoa gorda, mas ela se enxerga muito maior e começa a se meter em dieta, começa a se meter em busca dessa magreza extrema, assim, aquela magreza idealizada, e ela vai se afundando nesse meio do caminho, vai afundando os outros, e é um livro pesado de ler, porque tem muita experiência da própria Larissa aí no meio também, né, que tem essa questão pessoal que traz aí no livro dela, mas ele é dolorido, ele é difícil, mas é também uma outra história necessária. Então acho que traria um bom parzinho pra Netflix. Eu acho que o Amor Plus Size, ele vai ter aquela coisinha leve, divertida, de uma comedinha romântica quase, pra depois a gente ter um segundo filme, quando Pra Ana com Amor, e aí um pouco mais pesado, discutindo temas mais sérios, assim. Um pouco mais maduro, né? Uma questão, um debate mais aprofundado sobre um tema que é muito difícil, que é essa questão de disforia, de distúrbios alimentares. Então, assim, começaria levinho com Amor Plus Size, que é um xodozinho, assim, eu adoro Amor Plus Size, eu acho gostosíssimo de ler, todo mundo que eu indiquei adorou. Eu indiquei, inclusive, pra todas as últimas ex minhas. Olha aí, que legal. Sou o maior divulgador de Larissa Siriani para isso. Eu achei que você ia falar do Brasil, sabe? Mas para ex, ok, entendi. Não, aí é um limite muito menor, pois poucas vezes. Eu não tô pegando o Brasil todo ainda. Brasil, mande currículo para o @frango. Tá certo, tá certo. Realmente, o Amor Plus Size é uma gracinha de livro, né? Ele é um livro muito bom, inclusive o Frango não sabe ainda, porque a gente tá gravando antes de eu lançar esse episódio, mas a Larissa veio aqui 2 semanas atrás, eu acho, pra conversar comigo sobre o filme e o livro É Assim Que Acaba. Então, gente, é essa Larissa Siriani aí. Falei pra vocês que ela é uma boa escritora, tá? E o Frango indicando um dos livros dela, não só um, né? 2. E eu acho que uma duologia das obras de Larissa Siriani realmente ficaria muito bom em formato de filme. Concordo. Se quiser fazer um pornô, pode pegar o dela que eu não li, que é o Estagiário. O Estagiário eu não li, mas... É livro erótico. Aí eu... Faça um pornô. Larissa, acho que aprovaria. Com certeza ela aprovaria. E o Estagiário eu não li, mas eu li um outro dela, acho que foi O Amante da Princesa, que tem uma cena na biblioteca que eu... Larissa, amiga, você tomou café na minha cozinha, você ficou perto de onde os meus cachorros dormem, sabe? Foi uma coisa meio assim. Que também é um livro muito legal. O Amante da Princesa é bem bacana, mas eu acho que, assim, a obra dela realmente
O Amor Plus Size é muito bom. O Com Amor para Ana eu ainda não li. Eu preciso ler. Estou em dívida comigo sobre esse. Lerei. Porque eu lembro que, inclusive, quando eu fui na sua casa, na sua humilde residência, por alguns dias, você me indicou ele. Então Exatamente. eu preciso ler. Lerei. E aí a gente faz um projeto pra Netflix, frango. É isso. Isso aí, vambora. A Quinta Estação é um livro de fantasia e ficção científica escrito por N.K. Jemisin e traduzido por Aline Storto Pereira, publicado pela editora Morro Branco em 2017. Ele é o primeiro livro da trilogia A Terra Partida. Na Amazon, a sinopse disponível é: é assim que o mundo termina, pela última vez. 3 coisas terríveis acontecem em um único dia. Essun volta para casa e descobre que seu marido assassinou brutalmente o próprio filho e sequestrou sua filha. Sanzeu, o poderoso império cujas inovações têm sido o fundamento da civilização por mais de 1000 anos, colapsa frente à destruição de sua maior cidade pelas mãos de um homem louco e vingativo. E, no coração do único continente, uma grande fenda vermelha foi aberta e expele cinzas capazes de escurecer o céu e apagar o sol por anos, ou séculos. Mas esta é a quietude, lugar há muito acostumado à catástrofe, onde os orogenes, aqueles que empunham o poder da terra com uma arma, são mais temidos do que a longa e fria noite, e onde não há compaixão. E seu último livro, Dô, qual que é? Bom, minha última indicação, gente, vai ser de novo uma fantasia. Esse aqui eu fico na dúvida, tá? Se seria melhor ele em formato de filme ou de série. Como o frango já queimou a largada e falou que é uma trilogia, talvez seria melhor em formato de série. Embora eu acho que em filme também daria certo. É o que eu tô falando pra vocês, tá? Eu tô falando a mesma coisa de maneiras diferentes porque eu não sei. É isso aí. Fazer tipo um Maze Runner da vida, né? Um filme pra cada um ali e vambora. Eu acho que pode funcionar. É uma história, se bem que eu acho que talvez em série seria melhor por causa da complexidade da forma como a Jemisin escreveu, tá? Eu tô falando da coleção, né, da trilogia da Terra Partida e vou começar pela A Quinta Estação, que por si só, se fosse adaptado à Quinta Estação e não deixasse uma ponta aberta, né, um cliffhanger absurdo, já seria uma discussão muito, muito boa. Você já leu, frango, A Quinta Estação? Nunca li e eu não tinha nem... Eu vi falar dele por causa aqui do próprio Perdidos, né? Que eu lembro de ter um episódio sobre ele, você vai saber com certeza o número do episódio aí. E eu ouvi o episódio, lembro vocês falando bem dele, falando bastante bem do livro. Fiquei, pode ser legal, mas nunca peguei pra ler. Tá, esse também é um livro muito bom. O episódio que o frango tá falando, gente, é o episódio número 53, lá de 2020, meio da pandemia, uma época bem difícil da nossa vida. Então, fica uma dica aí pra vocês ouvirem um episódio onde eu, a Tainá e a Camila Vieira, nós falamos, né, sobre o livro. Não tem spoilers, tá? A gente fez uma apresentação realmente do que é a obra, porque é uma obra de fantasia. Obras de fantasia normalmente elas são complexas. Mas sem dar spoilers aqui, e resumidamente, o que é A Quinta Estação? A Quinta Estação é o primeiro livro da trilogia e ele começa pelo fim do mundo. E eu não tô falando de um fim do mundo de uma maneira fantasiosa. Eu estou falando literalmente do fim do mundo. E é o fim do mundo quando o mundo termina pela última vez. Então nós temos uma protagonista, que é a Essun, e essa mulher, ela volta pra casa, né, em um dia comum, e ela descobre que o marido dela assassinou brutalmente o filho deles e sequestrou a filha dela. E aí ela vai em busca, né, de encontrar a filha dela para poder resgatar a filha dela do próprio marido. Só que a Essun, ela tem poderes especiais. Ela é uma orogene. E o que é orogene nesse universo? Orogene são pessoas que são dotadas da habilidade, da capacidade de sentir, literalmente sentir, e controlar a terra, tá? O chão, a terra, areia, terra. Então, essas pessoas, elas são muito mal vistas pela sociedade, né, onde elas habitam, mas elas também são treinadas a vida toda para poder resolver problemas, por exemplo, como plantio, evitar grandes desastres como terremotos e vulcões e tudo mais. Ela é da própria nação da Terra do Avatar, né? Exatamente, ela é da nação da Terra do Avatar e ela vai em busca, né, de resgatar a filha, só que nessa jornada também ela sabe que a Terra vai acabar pela última vez.
vez, né? O planeta Terra vai chegar ao fim pela última vez. E o que é a quinta estação? A quinta estação é um evento que acontece no planeta Terra quando a humanidade é irresponsável com a maneira como a qual habita sobre essa Terra e utiliza todos os recursos de uma maneira errada, então a Terra de tempos em tempo entra, né, nessa primeira estação, segunda estação, terceira estação, quarta estação e quinta estação, que nada mais é do que essas tentativas de fim de mundo, né, que a gente teve também no planeta Terra, sabe? Sei lá, se você pensar em extinção dos dinossauros, sabe? Era glacial. E aí, essa quinta estação vai ser essa estação que vai acabar com tudo de uma vez. E tudo que ela quer é em busca dessa filha. E no meio disso, a gente vai entendendo o que é esse universo e tudo mais. Quando eu li a quinta estação, me chamou muita atenção. E quem ouviu o episódio vai também poder se certificar disso. De alguns pontos dessa obra. E aí, vale a pena destacar aqui que a N.K. Jemisin é uma escritora maravilhosa. E ela é uma escritora negra. E por que eu destaco isso? Porque lá em 2020, quando eu conheci essa obra, eu não tinha o conhecimento e a consciência sobre racismo, né? Sobre luta antirracista e sobre questão, enfim, de cultura, né? E até branquitude que eu tenho hoje. E só de ouvir o episódio novamente pra gente poder gravar, Frango, me ficou muito visível pelo que a gente foi falando, do quanto que também tem uma crítica ali, tanto com questão ambiental, nessa obra da Quinta Estação, como também por uma questão de ancestralidade de pessoas não brancas e de uma baita de uma crítica ambiental mesmo do que a gente tá fazendo nesse planeta. Pela sinopse que você deu aí, falam muito de se vai acabar porque foi erro da humanidade. Se foi erro da humanidade, é questão ambiental, provavelmente, né? Sim, a utilização de recursos planetários de uma maneira errada. É que hoje, lendo isso em 2024, é uma outra roupagem. Porque quando eu li em 2020, o que eu pensava? Nossa, talvez a pandemia poderia ser uma estação, sabe? Então, a natureza, né, fazendo o que ela faz, e a humanidade, enfim, indo em extinção por causa disso. Hoje, em 2024, com as mudanças climáticas, com essas ondas de calor, com o avanço das queimadas criminosas no Brasil e no mundo, me fica claro que é mais uma coisa... A gente tá fazendo isso. E aqui eu coloco a gente pessoas brancas, sabe? Pessoas brancas estão fazendo isso, a gente tá acabando com esses recursos, a gente tá destruindo esse planeta, e aí isso pegou pra mim uma outra roupagem, assim, do que é a Quinta Estação e do que pode ser que a Jemisin esteja falando, tá? Não sei se ela estava com esse intuito quando ela falou, mas aí cai nessa coisa que eu te falei, né? De como me pegou, por exemplo, questão de ancestralidade, né? De pessoas não brancas mesmo, porque os personagens da história, eles são personagens negros. Quando tem personagens brancos, eles são descritos como personagens brancos, né? Que é o contrário do que acontece normalmente. É isso aí, que a gente normalmente vai ler e a gente imagina, né, um personagem branco. Ali não, você está lendo uma história de personagens negros. E quando aparece um personagem branco, ele é descrito como um personagem branco. Até né? porque a autora é negra também, né? Camadas. Exatamente. E é uma obra muito bem escrita, gente. Eu não terminei a trilogia. Eu li a Quinta Estação, aí eu comecei a ler O Portão do Obelisco, li, sei lá, acho que 50 páginas, aí eu parei por causa de demanda de trabalho da vida, aquela coisa toda, e aí eu não li mais. Quem leu a trilogia inteira e gostou muito, e é muito chato, e gosta muito de fantasia, foi o Basso. E ele realmente falou, olha, você lê, né, muitos homens brancos que escrevem fantasia, e aí você lê uma Jemisin, ou você lê uma Beck Chambers, ele fala, é outra coisa, né? Aí você descobre que realmente, o que é qualidade, sabe? Na fantasia, né? Então, fica uma dica aí pra quem não leu, inclusive você, Frango, leia a Quinta Estação, porque é um livro realmente muito bom. Ele não é denso, tá? Ele é grande também, tem 560 páginas, então é um livrão, mas ele é um livrão fluido, sabe? Ele é bem escrito, você se envolve na história, você consegue se ver naquele mundo, sabe? Ele não é como ler Duna, sabe? Que você tem que fazer um baita de um esforço pra entender aquilo, sabe? A Quinta Estação você consegue entender muito bem, e eu acho que uma releitura, né, diante dos acontecimentos do mundo hoje, ao menos pra mim, vai ser muito bom pra eu conseguir talvez ver se eu acho essas possíveis coisas que estavam lá, mas eu não tinha conhecimento suficiente pra conseguir entender, sabe? E o bom é que a edição em português grita na nossa cara que ele foi vencedor do Hugo Awards também. Grita. Não que eu me importe com isso, tá? Porque, assim, é marketing só, né? Eu acho que total. Pra quem curte muito... acho que pra a galera, assim, que curte muito ficção e aí acompanha o Hugo Awards, aí tudo bem. Mas, assim, gente,
Como chama aquele lá do ZT, gente? Que eu falei que a Amanda é etefóbica. O Problema dos Três Corpos. O Problema dos Três Corpos também ganhou o Gord, sabe? Então, assim, é isso, né, gente? É um prêmio aí que premia as pessoas. É isso. Pra mim, não é muito um símbolo, assim, de qualidade nesse sentido, porque eu não tenho muito conhecimento de quais são as categorias, como quem são os concorrentes, sabe? A história do prêmio. Então, isso pra mim não é um efeito muito importante. Mas pra quem acompanha, isso é uma coisa importante, sim, de saber. E, realmente, palavras de quem leu, a trilogia inteirinha é boa. Aliás, Becky Chambers também, né? Fazendo aqui uma menção honrosa. Qualquer livro dela que fosse uma adaptação também seria muito, muito bom. Muito bom mesmo, sabe? Qual que você recomendaria dela pra virar adaptação? Eu acho que poderia ser o primeiro mesmo. Que eu vou ter que pesquisar agora o nome, porque eles têm nomes gigantescos, né? A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada? Não sei se esse é o primeiro. Não. Eu acho que é pela capa. Não, esse é o... Não é nada. Esse não é o primeiro. O primeiro é o... Esse é o 2. Ai, caramba. Uma Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Lembrei. Ah, isso. Exatamente. A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil é muito, muito legal. A gente poderia ter colocado aqui também, que agora desbloqueou aqui algumas coisas, A Guerra do Velho daria também um bom filme. Mas eu acho que esse Sabe, tem, não sei se você lê A Guerra do Velho, não que eu saiba. Não, porque ele é recente, né? Tá certo. Não, ele não é recente. Mas A Guerra do... É relativamente recente, ao menos aqui no Brasil, né? Parece que o Netflix fará filme baseado em Guerra do Velho. Ah, é? Olha aí. Achei um link aqui. Olha aí, ó. Guerra do Velho também, gente, é um livro bastante filmável. Bastante filmável, assim. Você lê ele, você pensa, isso daria um filme muito bom. Então esquece, gente, não vai nada. Esquece, é isso aí. Não, então ia, mas deve ter caído na pandemia. Ah, e olha só, a Becky Chambers também ela é vencedora dos Hugo Award da vida aí, ó. É que coisas que também poderiam ser adaptadas que ficaria legal. Rodada rápida. Fantasma de Cora, da Fernanda Castro. Viraria uma excelente novela das 6 da Globo. Que é depois, só jogando nomes aqui, né? Pra ver isso aqui. Os livros do Vitor Martins já vão ser adaptados, né? Mas valem a pena também ser adaptados. Acho que ficaria legal. Sim. Jogando livro nacional aqui. Também tem essa pegada aqui. meio... quer ter essa coisa meio good vibes também, né? O Vitor Martins. É muito gostosinho de ler. Então 15 dias ia ficar muito legal ser adaptado num seriadinho assim, com o tempo. Sim, concordo. Um que também ficaria legal pra caramba de ser adaptado é A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Nunca ouvi falar. Ele vai ser lançado em filme já, tá planejado pelo jeito. Mas esse aqui, eu acho que esse aqui você vai gostar. Vou até pegar certinho a sinopse pra não ficar tão feio, né? Mas é um cara que ele vai encontrar o avô e o pai dele que ele nunca conheceu. Vai pra uma cidadezinha do Juazeiro do Norte e ele vai tentar ir até lá, só que ele para numa cidade que chama Candeia. E lá ele para e ele faz abrigo numa cabeça oca de um santo. Santo Antônio. E ele começa a ouvir as preces das pessoas na cidade, pro Santo Antônio. Você tá brincando? E aí a história gira em torno disso. Como é que chama? A Cabeça do Santo. A Cabeça do Santo. Nesse momento estou pesquisando para comprar. Um que já vai virar adaptação, que eu acho que é legal já falar que vai, é o Arlindo, o quadrinho. Vai virar um desenho. Ai, sim! Ai, nossa, muito fofo! Sim! Arlindo vai virar um desenho, então acho que vale também esse detalhe. Ai, esse queremos. Esse comemoramos. Já tá a caminho já. Outro quadrinho que eu acho que ficaria legal virando desenho é a série do Valente, do Vitor Cafage. Que o Vitor Cafage é o mesmo autor das Graphic MSPs da Turma da Mônica. Turma da Mônica Laços, Lições, Lembranças. Graphic MSP do Franjinha também. E Valente é a história de um cachorrinho que tá vivendo a vida e se apaixonando e quebrando a cara. Ia ficar um desenho assim, encantador. Fiz indicações rápidas. Gosto de todos, não vou indicar nada, já indiquei os meus já. Já falei de Becky Chambers, e é isso aí, e é isso, é o que dá. Eu tô numa pegada muito, acho que pensando muito em fantasia, sabe? Talvez porque eu comecei a assistir o Entrevista com o Vampiro, a série, né? E aí a minha cabeça tá indo pra isso, eu não tô conseguindo pensar em nada, assim. Mesmo porque é interessante isso, né? Quando a gente começa a analisar muita obra
literária com esse olhar mais de adaptação, tem livros que claramente só funcionam como livros, sabe? E isso é ótimo. Não são todos os livros que são adaptações boas. Nem todas as obras dariam pra ser, né, colocadas no formato transmídia, sabe? Eu tô com medo, por exemplo, da adaptação da Netflix de 100 Anos de Solidão. Então, esse daí é um que eu preciso ainda ler, porque vai virar pauta pra cá, com toda certeza. Mas eu entendo, porque eu não li, mas as pessoas que leram e gostaram, todas elas me deram essa mesma visão que você tá falando, sabe? Eu tô com medo da adaptação. Embora o trailer, pra mim, que não li, eu achei ótimo. Eu curti bem também. Mas acho que é isso, né? É trailer, né? A gente vai ficar falando aqui pro resto da noite. Nossa, mas como é mal educado, gente. Como é mal piada. Eu sou assim. Sim, eu sou assim. Isso. Corta a pauta. Ele puxa assunto. Ele corta, é que eu tô em casa. Pois é. Mas é isso mesmo, Frango. Espero que a gente consiga voltar para falar de algumas dessas obras que a gente falou. Não sei se esses pedidos que a gente fez aí para o universo, né, serão atendidos, mas ao menos algumas dessas obras aí que você já citou que virão a existir, estou ansiosa. Embora, meu caro amigo, esse episódio estará saindo provavelmente na semana, se não for de estreia, uma semana após o lançamento de Feios, que é uma obra que chegou na adaptação 10 anos depois, né? Porque assim, passou o hype Jogos Vorazes. Passou o hype de Feios assim. Era na época que eu era booktuber, 10 anos atrás. Na época de Jogos Vorazes, Divergente, foi aquela onda, né, de distopia juvenil. E aí foi lançado Feios e agora vai ser uma adaptação também de uma série da Netflix. Então, vamos ver o que aconteceu com Feios, né, entre outras adaptações. Franguinho, muito obrigada, viu, pela sua sempre muito agradável presença caótica, meu amigo. Gosto muito de você. Se cuida por aí. Eu fico muito feliz de ter sido convidado. Tamo aí. Sempre que precisar fazer qualquer pauta, qualquer coisa, só me chamar, que eu sou muito fácil. É isso aí. Continue sendo fácil assim pra mim, eu gosto. Um beijo. Ouvinte, boa semana. Compartilha esse episódio. Fala aí, o que você quer que seja adaptado, hein? Fala pra gente. Quem sabe a gente não envia pra Netflix, pra HBO, pra Apple ou pra Globo. Aparentemente a gente só conhece esses 4, né? Tem 1 milhão de outros, mas foram esses que a gente pensou. Então, boa semana. Até semana que vem. Tchau, galera. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Frango. A pauta e produção são de Domênica Mendes. O assistente é narrado por Leonardo Tremesquim. A edição é de Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. E a montagem da vinheta é da Isso Aí Design.